Força, glória a Deus, aleluia. Parece um grito de pampalhão, glória a Deus. Passamos a ler em nome de Jesus. Diz, porém, outro: não insiste para que te deixe, aleluia. Vamos ler mais uma vez, irmãos. Disse, porém, outro: não insista para que te deixe, e não me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares a nome, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. E faça assim o Senhor, e outro tanto, se outras coisas que não sejam a morte me separem de ti. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Se estes dois versículos fossem escritos em um livro de um poema, glória a Deus, seria dois versículos, dois textos muito lindos, glória a Deus, porque vai falar do relacionamento de uma sogra e de uma nora, glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que no tempo dos juízes, sucedeu no tempo dos juízes, que julgavam os juízes de Israel, e o povo fazia o que parecia bem aos seus olhos. Aqueles que achavam certo, alguns faziam, outros que pareciam ser errado. Aleluia. Mas no meio de tudo isso, desta escuridão que Israel atravessava, Israel passava, ainda existia um povo que temia e servia ao Deus vivo. Aleluia. E a Bíblia diz que esta família servia ao Senhor, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que esta família saiu, aleluia, de Belém da Judéia, um homem chamado de Abimeleque. A Bíblia vai relatar o nome da sua família toda, do homem, da mulher, dos seus dois filhos e das suas duas noras. Aleluia. Abimeleque era o esposo, Noemi era a esposa, aleluia. Malom e Quilion eram seus dois filhos, Efrateus e Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. A Bíblia diz que esta família sai de Belém de Judéia por causa de uma grande fome, e ele sai e vai para os campos de Moabe. E quem eram os Moabitas? Os Moabitas, aleluia, era um povo desprezado por Israel, aleluia, por causa de uma confusão que aconteceu atrás, aleluia, lá atrás. Por quê? Porque quando o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto e pediram aos Moabitas para passar pela sua terra, não era nem de morar, irmãos, era de passar pela terra. Quando eles estavam no êxodo, saindo do Egito, a Bíblia diz que os Moabitas não deixam, não permitem o povo de Israel passar pela terra deles. Então havia essa contenda entre Israel e os Moabitas, por causa desta permissão que não foi dada lá atrás. E os Moabitas eram impedidos, aleluia, de adorar no tabernáculo do povo de Israel. Assim, aleluia, antes eles carregavam a presença de Deus. A presença de Deus, aleluia, glória a Deus, era tida, aleluia, como se a igreja móvel, vamos supor, aleluia, hoje o tabernáculo estava aqui montado com tendas, e nessas tendas havia sacerdote, e somente o sacerdote poderia entrar dentro do templo, aleluia, vestido adequadamente com as vestes que Deus assim, aleluia, tinha ordenado para eles fazer, aleluia, para falar com o Senhor, interceder o Senhor pelo povo. Glória a Deus. Só que no tempo do tabernáculo, quem estava liderando este povo era Moisés. E Moisés fez ali o tabernáculo do Senhor. Deus ordenou um homem, deu sabedoria para fazer os utensílios da casa de Deus, bacia, aleluia, todos os utensílios, pia, aleluia, e principalmente o item mais importante era a Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança, ela era de madeira de cetim, toda betumada, de ouro, por dentro e por fora. A madeira que foi cobrida com ouro por dentro e por fora, segundo os historiadores, elas tinham nos argolas, colocaram um varal, e somente os levitas poderiam levar essa arca. Em cima da
celebrar com memória, e a vara de Arão que havia florescido. O Senhor ele se manifestava de uma forma tremendamente para o povo. E quando o povo se movia de um lugar para outro, o tabernáculo do Senhor ia junto. Eles desmontavam e montavam aonde iriam morar, aonde iriam ficar. Glória a Deus. E depois disso tudo, o povo de Israel desobedeciam a Deus. Deus permitia, aleluia, os seus inimigos levar cativo. E houve um tempo entre Malaquias e Mateus. Eu não sei se alguma Bíblia, se a Bíblia dos irmãos tem, mas não são todas que tem. Mas entre Malaquias e Mateus existe uma folha em branco. Esta folha em branco ela tem um simbolismo. Ela significa 400 anos que Deus passou sem falar com o povo. A gente passa um mês sem ouvir a voz de Deus e fala para a gente ficar agoniado. Agora imagina 400 anos sem falar com o povo. Foi nessa época que os juízes, Deus levantou os juízes, mas foi nesta época, entre Malaquias e Mateus, entre que Deus não falava com o povo, que o povo fazia o que quisesse. Fazia aquilo que parecia bem aos seus olhos. Mas existia um povo que temia ao Senhor. Aleluia. Porque em meio à sociedade corrupta que nós vivemos, em meio à sociedade que vai contra a palavra de Deus, ainda existe remanescente na terra. Porque o profeta Elias, quando ele vai ali desafiar os profetas de Baal e Azera, e ele diz que Israel hoje saberás quem é Deus em Israel. E ele convoca ali os profetas para subir o Monte Carmelo e orar e Deus mandar fogo do céu. Depois que acontece aquela maravilha toda, depois que o povo vê Deus lambendo a água do altar com uma língua de fogo, consumindo aquela linha molhada, Elias mata aqueles profetas. A Bíblia diz que quando Jezabel ameaçar ele foge. Ele se deixa ser intimidado pelas ameaças de Jezabel. Aleluia. E ele vai se esconder dentro de uma caverna. E o Senhor vai procurar Elias. Lógico que Deus sabia onde é que Elias estava. E Deus é onipotente, onipresente, ele sabe tudo. Ele vê tudo, ele conhece tudo. Até a palavra que ele chegou à minha boca, ele já sabe o que eu vou falar. Esse é Deus. E o Senhor vai dizer: Elias, o que é que tu fazes nessa caverna? Sai para fora. Elias vai relatar para o Senhor, acontece ali alguns fenômenos. E a Bíblia diz que Deus não estava naqueles fenômenos que aconteciam. A Bíblia diz que Deus estava na brisa. Porque Elias achou que Deus era Deus de um homem. E Deus é de todos os dias. Ele vai dizer: Senhor, eu fugi de Jezabel, porque Israel está corrompido. Se prostraram diante de Baal, e só eu fiquei para te adorar. Aí Deus vai dizer para ele: não, Elias, você está enganando. Até existem 7.000 que não beijam os pés de Baal. Ali existe 7.000 Elias em Israel que não são idólatras, que não trazem idolatria. Aleluia. Então existe um povo, irmãos, que meio a esta escuridão, que meio a essa escassez, que meio a esta corrupção que desde a antiguidade acontece, existe um povo que era fiel a Deus. Esta família era. Só que a Bíblia diz que eles tomam a decisão de sair de Belém de Judá para ir para Moabe por causa da fome. E quando eles chegam lá nos campos de Moabe, Elimelec morre. A Bíblia não diz que o espaço de tempo que Elimelec morreu e depois morreu Malô e Quilion. Não há. A Bíblia não diz o tempo. Eu não sei se o marido morreu, passou um ano, morreu outro filho, depois de outro ano, 6 meses, 5 meses. A Bíblia não relata. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que o marido de Noemi e seus 2 filhos morreram. Aquela mulher que saiu de Belém de Judá por causa da fome, com a sua família,
ali de grande aflição, que ela perde a sua família. Aleluia. E para uma viúva existia uma lei mandada do Senhor, lá no Antigo Testamento, que era para cuidar das viúvas, dos órfãos. Era um mandamento de lei, de Deus, era uma lei. Só que existiam muitas viúvas que eram abusadas ou escandalizadas. Aleluia. Elas eram tidas como que iriam ficar a vida toda morrendo na pobreza, porque não tinha quem cuidasse delas. Quem ia cuidar daquela mulher? Ela saiu de Belém de Judá com seu esposo, seus 2 filhos, que eram para cuidar dela, o marido e seus filhos. Morreram. Noemi não sabia se em Belém de Judá existia algum parente seu próximo, porque também era uma lei daqueles que morressem, o parente mais próximo cuidar da viúva. Para quê? Para que a viúva não viesse cair na pobreza, não viesse ser desprezada e o nome do falecido não ser esquecido. Noemi não sabia. Antes destes 2 homens morrerem, eles casam. E a Bíblia vai relatar o nome das suas esposas, Ruth e Orfa. A Bíblia diz que elas lamentam, choram, elas se levantam, e Noemi toma uma decisão, porque houve, a Bíblia diz no capítulo 6, no capítulo 1, versículo 6, que ela ouve que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Aleluia. Aleluia. E Noemi se levanta e resolve voltar para Belém de Judá. Glória a Deus. Só que no momento que Noemi se levanta para voltar, as suas 2 noras estão ali com ela. Só que ela não vai achar certo, irmãos. Aquelas 2 mulheres que ainda com porventura ainda era nova, voltar com ela, por quê? Porque Noemi não poderia mais gerar. Noemi já era cansada então. E ela vai dizer: minha filha, porventura tenho eu ainda filho no ventre, para que vocês possam casar. Ou se eu viesse a ter marido, se viesse nascer um filho, vocês porventura iriam esperar eles crescer? Não. Então voltem para a casa dos seus pais e recomecem a vida de vocês. Foi justo. Noemi era uma pessoa íntegra e ela achou justo liberar as suas noras. Uma voltou órfã, mas a outra se apegou à sua nora, se apegou à sua sogra. E aqui no versículo 16 e 17 que nós lemos, Noemi vai insistir com Ruth, e ela vai dizer: não insista para que te deixe, não me afaste de ti, porque aonde tu fores, irei eu, e aonde pousares à noite, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, esse versículo relata que Ruth se converteu nesse dia. Porque antes Ruth só ouvia falar do Deus de Noemi. Mas essa mulher aqui no versículo 16, ela se converte. Ela diz: o teu povo é o meu povo. Ela sabia que o povo de Israel não adorava os deuses dos moabitas, só adorava o único Deus. E o teu Deus é o meu Deus. Ruth naquela hora estava abrindo mão do que ela tinha aprendido quando era criança, do que ela tinha aprendido com seus pais, toda idolatria na terra de Moab. Ruth estava abrindo mão naquela hora, aleluia, estava abrindo mão dela mesma, e casar novamente, e ter filhos novamente, para cuidar da sua sogra. Irmãos, isso é tão raro hoje, porque hoje as pessoas fazem piada com o nome da sogra. E eu creio que ainda existe sogra como Noemi. E eu creio que também existe nora como Ruth. Aleluia.
ali com Noemi. E Deus também ia usar de grande benevolência para com Ruth. Glória a Deus, aleluia. Ela diz: ao que tu morrer, Noemi, eu vou morrer também. Onde você for sepultada, eu vou ser sepultada. E a me faça o Senhor outro tanto, se com outra coisa que não me seja amor, me separe de ti. Aleluia. Nós lendo esse versículo, se nós não lemos a história toda, parece até uma declaração de um casal, de um homem e uma mulher. Somente um casamento pode quebrar uma aliança, só a morte pode quebrar uma aliança de um casamento. Porque a Bíblia diz: o que Deus une, não separa o homem. É, meu Deus, aleluia. Hoje as pessoas casam pelo motivo errado, separam pelo motivo errado, como se o casamento fosse uma roupa suja. E quando está suja eu tiro e boto uma limpa e ó, tudo novo. E não é assim. Casamento é algo sério. É por isso que nós temos que aconselhar os nossos jovens. Antes de namorar, pense. Antes de casar, pense. Ore. Porque a pior coisa, irmãos, é você casar errado. É Deus. E hoje a sociedade diz o quê? Caso, se não der certo, aí eu não deixo. E arruma outro. Isso é coisa de Satanás. Porque quer escravizar o ser humano na prostituição. Isso não é coisa de Deus. Então os jovens que hoje casem, quando for namorar, namore com propósito. Não namore por namorar. Hoje os jovens do mundo, irmãos, estão naquele negócio, pega um hoje, amanhã está com outro, e amanhã está com outro, e amanhã está com outro, e vai. E o salário do pecado, a Bíblia diz que é o quê? A morte. Quantos não estão doentes por vírus aí do HIV? Por causa do salário do pecado. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Quantos têm procurado a sua própria morte? Mas nós vamos ver aqui o amor desta nora, grande para com sua sogra. Irmãos, não era perto. Moabe, para elas voltar para Israel, para Jerusalém, era de 80 a 90 quilômetros, e a caminhada era a pé. Era um dia e meio até 2. Agora já imaginou uma senhora já de idade, uma jovem, não podendo caminhar muito rápido. Por quê? Porque era uma senhora cansada. Agora já imaginou, imagine comigo nesta noite, quantos perigos Deus não livrou Noemi e Ruth pelo meio caminho. Não tinha energia, não tinha companhia. E elas caminharam, eu creio que levou 2 dias, eu não acredito que elas levaram 1 dia e meio, pelas pisadas de Noemi, que já era idosa. Então com certeza elas levaram 2 dias para chegar em Moabe. A Bíblia diz que quando elas chegam em Moabe, as pessoas da cidade vendo, a Bíblia diz que eles se comoveram quando viram Noemi e Ruth entrar pelas portas de Belém. Se comoveram por causa dela e diziam assim: não é esta Noemi? Porém ela dizia: não me chamareis Noemi, me chamais Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia para ti, porém vazia, o Senhor me fez retornar. Pois que me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Aleluia, Deus. Noemi partiu cheia, com esposo e 2 filhos, por causa da fome. Partiu com 3, 4 com ela, por causa da fome. Mas voltou com uma, por causa do pão. Glória a Deus. Noemi aqui, irmãos, talvez nós lemos e podemos dizer que Noemi está ou reclamando, ou blasfemando. Não, ela está expressando a amargura da alma dela. Mas Noemi também perdeu a visão, esqueceu da grande benevolência que Deus tinha feito para com ela, de fazer uma jovem
de ter voltado com a outra, ter decidido acompanhar ela aonde ela fosse, cuidar dela, até o último suspiro de vida dela. Glória a Deus. Noemi perdeu a visão. Ela esqueceu da grande benevolência do Senhor. Aleluia. Mas creio eu que mais para frente Noemi vai entender, aleluia, o que Deus tinha para fazer da vida de Ruth através dela. Aleluia. Porque quando esta mulher volta, a Bíblia diz que ela deixa sua nora, vai lá para as terras dela, para a casinha dela. E Ruth não perde tempo, vai trabalhar, era uma moça trabalhadeira, era uma moça disposta a ajudar a fazer. Aleluia. Diferente das moças de hoje, não são tantos, né? E falar em limpar a casa, estou cansada. Misericórdia. A vassoura passou para lá. Muitos não davam nem as roupas que vestem. Quantas jovens de hoje que querem casar, mas não sabem nem fritar um ovo. Coisa tão simples. Sabe nem tomar de conta de uma casa. Aleluia. Eu lembro que o pastor uma vez falou para mim quando eu estava trabalhando, fazendo aquelas pedrinhas de calçamento da rua. E ele disse que um jovem, de novo, ele trabalhando com ele, carregou uma menina e voltou dentro de casa. E não passou muito tempo, disse que levou a menina de volta para casa da mãe. Porque ele disse que ia trabalhar, quando chegava em casa, a menina grudada no telefone, não fazia nada, nem comida. Ele disse: o que eu quero? Então, levou de volta. Aleluia. Casa pelo motivo errado e separa pelo motivo errado. Nós temos que preparar, irmãos, como pais. Nós temos que preparar os nossos filhos. Porque um dia nossas filhas vão casar. Um dia nossos filhos também vão casar. E muitos não sabem nem trocar uma torneira. Teve um dia ali em casa, que o bujão chegou e disse: vai chamar o teu pai. Se você trocar, eu fui para trocar o bujão. Vai trocar o bujão, é assim que a gente ensina. Mas tem pai que não ensina. Não, deixa eu faço, deixa eu faço, deixa eu faço. E vai criando uns filhos sem saber fazer nada. E quando casa, fica decepcionado. Porque não sabe fazer nada. Lá em casa nós dividimos a tarefa. Pode perguntar de onde mãe. Pode chegar perto da senhora, que a senhora tem uma coisa para fazer depois, chegar perto de mim é trabalho, não trabalhar. Tem que ensinar, irmãos. Se você deixar crescer, não vai querer fazer. Ensine. Mesmo que não faça daquele jeito pequenininho, mas vai ensinando para quando crescer, venha se esforçar e seja uma boa dona de casa. Nós temos que ensinar nossos desejos tantas coisas, mas a ser uma dona de casa, um dono de casa. Nós temos que preparar os nossos filhos. Uma certa vez eu ouvi um pregador falando isso. Os pais estão preparando os vossos filhos para ser um dono de casa e uma dona de casa. É por isso que nós temos tanto casamento frustrados, porque não estão preparados. Ruth estava preparada. Ruth estava totalmente preparada para servir a Deus e para servir a sua sogra. Ela vai para os campos de Moab, ela não perde tempo, ela servada. E a Bíblia diz que ela pega ali e vai começar a trabalhar. E quem chega lá, a Bíblia diz que um homem chamado Boaz. Não é coincidência, irmão. Deus tinha planejado isso. Quando Ruth disse: o teu Deus é o meu Deus, Deus estava assinando uma história nova para a vida de Ruth. Talvez Ruth pensou: eu vou cuidar da minha sogra, rejeitei casar, ter filhos, mas um Deus lá em cima, um Deus do céu está dizendo: se você está pensando que é o final da história, eu estou colocando, apagando o ponto final, colocando uma vírgula, porque Ele que escreve a história. O cenário da história, irmãos. Quem escreve é Deus. Aleluia. Talvez Ruth possa ser que tenha ali pensado o final da história dela, passar a vida dela toda cuidando de Noemi. Só
Só gostava de acumular coisas. Não queria cuidar de uma mulher. Imagina uma sogra junto. Aleluia. E Boaz, com muita sabedoria de Deus, vai negociar para ficar com Ruth e com Noemi. E a Bíblia diz que eles casam. Ruth casa com Noemi. Boaz, quando casa com Ruth, não vai mandar Ruth dizer assim: olha, agora deixa só quem é para lá. Não. Eles cuidam dela até o último dia. E esta mulher, irmãos, está lá na árvore genealógica de Jesus, lá em Mateus, está lá comigo. Uma grande benevolência que esta mulher usou para com sua sogra, Deus usou mais ainda para com Ruth, porque Deus não deixou o pão faltar, e Deus não deixou aquelas duas mulheres mendigar. O Senhor cuidou tanto de Ruth como de Noemi, porque Ruth, ela foi a mãe de Obed, e Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai do rei Davi. Aleluia. Ruth foi a bisavó do rei Davi e ancestral de Jesus Cristo. Aleluia. Então, quando esta mulher aceitou Jesus de verdade, Deus escreveu uma nova história tão linda, que Deus poderia ter escolhido um povo, alguém lá de Israel, mas olha quem Deus escolheu: uma Moabita, do povo de Moabe, um povo desprezado. Deus escolhe, Deus não escolhe para salvar ou para trazer algo sobre a nossa vida: raça, homem, mulher, se é branco, se é preto, se é magro, se é gordo, se é rico, se é pobre. Deus só precisa de um coração que seja disposto a servir e agradá-lo, e não dividir a adoração dele com ninguém. É só isso que o nosso Deus está disposto. Se você e eu decidimos servi-los, como foi louvado aqui nesta noite pela diaconisa Maria, eu quero ser fiel, Senhor. Eu quero ser fiel como tu és fiel a mim. Aleluia. Aleluia. Nós gostamos, eu particularmente gostava muito de louvar, eu gosto de louvar aquele hino da Exla, tu és fiel. Eu perdi até a conta quantas das vezes eu ouvi aquele hino. Tu és fiel, Senhor. Mas este louvor, a diaconisa louvou hoje, ele vai mais profundo ainda. Ele vai dizer: eu quero ser fiel a ti, como tu és fiel a mim. Porque às vezes, irmãos, o ser humano só quer que Deus seja fiel a ele, mas ele não quer ser fiel a Deus completamente. Quer ser fiel pela metade. E Deus não aceita adoração dividida. A irmã Fernanda louvou aqui nesta noite 2 hinos. Se você meditou na letra desses 2, e se ela cantou meditando na letra desses 2 hinos, é algo tremendo. É algo que ela precisa cantar e pensando em cada letra desse louvor que ela estava cantando aqui nesta noite, precisando nos santificar. E nós não podemos de maneira nenhuma dividir a adoração que é dada somente a Ele com ninguém. Deus escolheu uma nação, um povo, uma terra, que a gente sabe que é o povo de Israel. A gente sabe que a terra santa é Jerusalém. É esta terra, é este povo que Deus escolheu. Só que quando, para confirmar isso, que Jesus nasceu judeu, para confirmar como Deus amava e ama aquele povo. Mas infelizmente, ainda existem muitos judeus que não acreditam que Jesus veio, que não acreditam no Messias, que ele já veio, que ele morreu na cruz do Calvário. Existem alguns judeus ainda que ainda esperam o Messias, porque Israel achava que o rei, o libertador das profecias, viria montado em um cavalo. Aí Jesus veio montado o quê? Entre Jerusalém, um filhote de jumentinho. Está fora da Bíblia, pastora? Está não, está na Bíblia.
Israel achava que o rei que viria cumprir as profecias iria montar um cavalo com todo o esplendor, toda a glória, iria livrar eles dos romanos, da opressão romana, ia derramar sangue, mas foi totalmente o contrário. Aleluia, Deus. Jesus veio montar em um jumentinho trazendo o reino do Pai. E ele não veio derramar sangue. Ele derramou o sangue dele para a remissão de muitos pelos pecados. Israel até hoje, muitos Aleluia, Jesus. não entendem essa mensagem, não entendem esse evangelho. Que o Messias teve que morrer, que padecer, como ele próprio disse: eu vou padecer, eu vou morrer. Os discípulos não entendiam, irmãos, como muitos judeus ainda não entendem o dia de hoje. Alguns diziam, até Pedro dizia: Senhor, tem misericórdia de ti, de Aleluia. maneira nenhuma vai suceder isso contigo. E Jesus sabia que não era Pedro, que era Satanás falando na boca de Pedro. Disse: para trás de mim, Satanás. Pedro, o diabo me pediu para se andar com a tua alma, e eu roguei por ti. Aleluia. Não deixe o diabo usar a tua boca, irmãos. Não deixe o diabo usar a tua boca. Porque Jesus ele veio para cumprir uma missão, para morrer por nós, padecer através da morte dele, do reino dele, a gente pudesse ter redenção. E o reino dele não é aqui, como muitos pensam. O reino dele não é aqui.